A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Você sabia que você está em uma guerra espiritual constante? Você tinha conhecimento que você luta todos os dias na sua vida contra forças espirituais malignas? Se você não tinha esse conhecimento, você está conhecendo agora. Quem sabe a pergunta que reverbera no seu coração aí é: como então eu faço para lidar com essas forças? Como eu venço essas forças malignas das trevas? Demônios, o diabo? Estamos realmente em uma guerra espiritual? A Bíblia nos diz e nos informa referente a esta guerra espiritual. Bora para este vídeo e vamos entender um pouco sobre guerras espirituais. Amém? Glórias a Deus. Conteúdo relevante. Então não passe esse vídeo, assista até o fim e absorva as informações que iremos trazer aqui e abordar neste vídeo informativo, instrutivo para a sua vida espiritual. E vamos abordar o livro de Efésios, ou melhor se dizendo, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vejam aqui, meus irmãos, Paulo agora nos assinala, nos mostra que nós temos que se revestir de todo o poder de Deus. Quando você decorre este trecho, do versículo 10 ao versículo de número 20, vamos ver que Deus deixa à disposição do povo de Deus armaduras, armas espirituais, como escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito e sandálias que calçam nossos pés. Aleluia! Com estas armaduras, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, assim se dizendo, venceremos. Paulo também nos diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Aí é onde nós se deparamos com muitas pessoas que fazem o mal, pessoas ruins, e nós não devemos lutar contra elas lidando com uma guerra carnal, uma guerra física, não, mas nós temos que ter a ciência que nós estamos em uma guerra espiritual, que a nossa luta, a nossa guerra é como Paulo diz aqui, contra hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades nas regiões celestiais. E aí você pode até se perguntar: então, pastor Tiago, como eu venço essas guerras? Esta guerra você vence buscando na presença de Deus, se revestindo de todo o poder de Deus, mergulhando em conhecer a Deus, em buscar mais de Deus, se fortalecer no Senhor, e depois de se fortalecer em Deus, se revestir de Deus, ficar em coisas firmes, porque o diabo, ele vai tentar preparar ciladas, ele vai tentar preparar laços para nos destruir e nos fazer tropeçar. No Senhor Jesus, a Bíblia afirma que somos mais do que vencedores. E nós temos que ter fé, convicção e prontidão sempre para lutar, aleluia, a guerra que vier sobre a nossa vida. Às vezes você está desanimado, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade e não sabe o real motivo disso. Você pode estar sofrendo um ataque espiritual. Você, de vez de se posicionar e ter fé, nós muitas das vezes fazemos o quê? Nos acovardamos e dizemos: não vou buscar mais, vou parar de buscar a Deus, vou parar de ir na igreja, vou parar de congregar, vou parar de fazer isso, vou parar de louvar. Esta não é a saída, mas a saída é estar firmes e constante na presença de Deus. Olha só o que diz aqui em Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3. Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Vivemos num plano físico, que nós vemos pessoas, contemplamos seres humanos, amém? Nós vivemos em um corpo de carne, sim, mas nós não militamos segundo a carne. A nossa guerra não é carnal, como Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E olha só que Paulo diz à igreja de Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no versículo 4: porque as
as armas da nossa milícia não são carnais, oh glória, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Para nós obtermos êxito, temos que estar com essas armas empunhadas espiritualmente falando, para vencermos as guerras espirituais. Quando você ora, você obedece a palavra de Deus, você renuncia o pecado, você está na presença de Deus, o adorando, louvando, buscando a Ele, buscando mais conhecimento, buscando estar sempre na presença de Deus, você está se revestindo de Deus. Você está se revestindo do poder de Deus. E pode ter a certeza que em Deus você será um vencedor, porque Deus te dará armas para vencermos todas as artimanhas do inferno. O nosso querido apóstolo Paulo diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não há tentação humana que venha sobre nós, que fiel é Deus para nos dar os escapes. Então Deus, Ele nos dará escape, Deus, Ele nos dará força, Deus nos dará sabedoria, discernimento, unção, poder, para vencermos as guerras que se levantarem contra nossas vidas. Quem sabe você nem imaginaria, aleluia, que você estava dentro de uma guerra espiritual, mas agora você tem um pleno conhecimento. E agora o que nós devemos fazer? Buscar o Senhor, se revestir. O conselho do apóstolo Paulo a Éfeso no capítulo 6:10: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a única maneira de nos fortalecer em Deus e na força do seu poder é buscando a Ele, é renunciando o pecado, é obedecendo a Deus, porque aí então seremos fortalecidos. Que Deus venha nos revestir de todo o seu poder nesta oportunidade, e que Deus nos dê graça para continuarmos lutando o bom combate da fé. Deus é com você, Deus é conosco. Deus abençoe. Peço a você, se está aí pela primeira vez, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para elas terem a ciência e o conhecimento que também elas estão dentro de uma guerra espiritual. Deus abençoe, fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus.